então vou fazer um organizador para livros e que também tenha um bolso para poder colocar uma caneta ou duas, o telemóvel, outra coisa qualquer, mas estava-me a lembrar também o separador de livros. Pronto, eu decidi fazer assim um bolsinho e vai ter fecho, portanto, a parte principal do tecido é ganga e camurça. Juntei as duas peças, já está estruturado, com guata e com uma entretela fininha, que supostamente devia de colar esta fininha, mas não cola. E ainda não lhe passei aqui uma costura para segurar a entretela, mas já coloco. Na outra, por exemplo, já coloquei nesta aqui. Já fiz aqui uma costurinha toda à volta de segurança, para que a entretela não saia. Eu fiz com 25 cm de largura por 34 cm de altura. Peguei num dos meus livros, estive a medir, não é? Depende da altura deles, da largura, portanto, eu meço a largura que eles têm, incluindo aqui a parte de trás, não é? Do livro. E portanto, tenho que fazer as contas a essa parte, às lombadas, à lombada e também à parte da frente, não é? Porque vai ser sobre a vertical e vai levar um fecho. E portanto, também tem de se medir a altura e a mesma coisa, termos em atenção à largura do livro. E eu estive a medir, mas de qualquer das formas vai ser maior, para que também possa servir para outros livros. Este, por exemplo, tem uma lombada de 3 cm, mas há lombadas de 4 e 5 cm, e então eu já acrescentei mais um pouco, por forma que dê para esses livros. Depois, 2 tecidos forro, com a mesma medida, e então o bolsinho, que eu também acrescentei, é outra ganga mais clarinha, e também acrescentei camurça. Estive aqui a fazer umas medidas para depois se poder colocar, por exemplo, 2 canetas. Aqui pode ser o telemóvel e aqui pode ser então o separador de livros. Isto para colocar numa das partes, por exemplo, peguei nesta, elas são as duas iguais, e portanto isto é colocar aqui no fundo, alinhar dos lados e da parte de baixo, alfinetar, e aqui não posso alfinetar porque é camurça, então coloco umas molinhas e vou fazer um pesponto pequenino a toda a volta para segurar, e vou costurar aqui no sítio onde eu fiz as marcações para separar. Pronto. O bolso também coloquei uma entretela fininha de tecido e tem um forro por dentro. Pronto. Eu já fiz o pesponto a toda a volta para não sair do tecido principal. Já fiz aqui as costuras com as divisões. Aqui é a minha etiqueta em napa. E portanto agora o que é que vamos fazer? Encontrar o meio para colocar o fecho. Então, vamos dobrar, fazer aqui um piquezinho, uma coisa pequenina, pegar no fecho, no cursor, abrir uma parte e colocar o cursor. Portanto, primeiro coloco de um lado um bocadinho e depois coloco do outro bocadinho, mais ou menos que esteja nivelado. Puxo, dá um clique e já cá está o cursor. Faço a mesma coisa, encontro um meio e dou uns piques. Neste caso eu já tinha feito, portanto dou-lhe aqui uns piques. O cursor, portanto, esta é a parte da frente e o cursor vai, portanto, ir na direção do lado esquerdo. Portanto, ele vai abrir para o nosso lado direito. Portanto, temos que colocar o cursor com esta parte para o nosso lado esquerdo. Porque abrir, ele vai abrir para o lado direito. Por norma é assim que funciona. Aqui em cima, como é camurça, não posso colocar alfinetes. Coloco aqui na beirinha e coloco molas. Pronto, coloco molas. Vou trocar o calcador. Colocar o calcador para fechos. E ele tem o lado
Portanto, ele tem o lado direito e tem o lado esquerdo. E então agora eu vou colocar do lado direito. Isto para quê? Para fazer uma costura de segurança aqui na beirinha, para que o fecho não me vá sair do lugar do tecido. Eu posso virar para ali e mostrar. Portanto, aqui mesmo na beirinha, eu faço uma costurinha de segurança para ele não sair. Quando chego ao pé do cursor, a agulha vai para baixo, levanto a patilhazinha e puxo o cursor para lá, para poder continuar a costurar. Baixo a patilha e continuo a fazer a costura o pespontezinho, a costura de segurança para segurar o fecho. Não faço o processo porque isto é mesmo só para segurar o fecho. Portanto, agora carrego na outra patilha e troco para o lado esquerdo, porque agora sim vamos costurar com o forro. Faz precisamente a mesma coisa. Dobramos ao meio, encontramos o meio, faço aqui só um piquezinho, uma coisa pequenina com a tesoura, direito com direito, e vou colocar aqui no pique e colocar as molas, porque não posso colocar alfinetes por causa da camurça. Pronto. E agora sim, o calcador vai costurar aqui nesta parte de forma a segurar o forro e a costurar o fecho. Como eu tenho fecho a mais, eu começo antes dos tecidos e não vai haver necessidade de estar a fazer o processo. Chego à parte do cursor, paro, agulha em baixo, levanto a patilha e puxo o cursor para lá para poder continuar a costurar. Feito isso, baixo e continuo a costurar. Pronto, como eu tenho fecho a mais, é normal, não é? Corto as linhas e não vou estar a fazer retrocesso. Ao virar o forro, temos uma parte do fecho costurada. E o que é que eu vou fazer? Eu vou esticar os dois tecidos, colocar uma mola, porque aqui tenho a camurça, esticar bem os dois tecidos para que o tecido não fique encolhido aqui ao pé do fecho, e vou fazer um pesponto para quando quisermos abrir o fecho, ele não vai ficar preso, não vão aparecer aqui os tecidos. Portanto, há que esticar bem os tecidos e fazer aqui um pespontezinho a todo o comprimento. Eu vou fazer e volto já. Pronto, então já troquei o calcador, porque a parte do fecho já está prontinha. Então agora vamos as duas partes do forro virar para um lado e a parte do tecido principal para o outro. Vamos unir tudo. A parte aqui do fecho eu dobro sempre a parte de dentro, a parte do fecho, portanto a parte de dentro eu dobro para o lado do forro e coloco aqui uma molinha. Portanto, vou fazer isto a toda a volta e já mostro. É importante que quando estivermos aqui a unir a toda a volta, aqui na parte do fecho deixar assim uma abertura para depois ser mais fácil para desvirar, senão por vezes há cursores que são fáceis de deslizar, mas há outros que se torna mais difícil e depois não conseguimos. Deixamos uma abertura aqui no fundo, vemos mais ou menos o tamanho da mão, deixo assim mais ou menos uma abertura. Portanto, vou fazer uma costura com o tamanho do calcador a toda a volta, deixando esta abertura por costurar. Então, já costurei a toda a volta, deixando aqui a parte para virar. E então, vou cortar os excessos. Nos cantos eu corto um bocadinho antes da costura, não é? Porque senão depois vai descozer. E portanto, devagarinho, aqui na parte de onde é para costurar eu não corto, porque esta parte depois eu tenho que virar. E então vou cortando assim os excessos. Chego aos cantos, faço isto.
E, portanto, vou fazer a toda a volta. Cortar os excessos. Pronto, tirei os excessos. Pedacinhos de linhas que possam andar por aqui. Cortamos. Fazemos aqui a limpeza geral. Sempre ficam linhas pegadas à entretela e mesmo da própria ganga, porque desfia bastante. E portanto agora vamos aqui ao buraquito que ficou por costurar. Pegamos nesta parte do fecho aqui, acabamos de abrir e pegamos numa ponta e com jeitinho vamos começar a virar a peça. Pronto, está quase. Está quase. Pronto. Está virada. Agora vamos verificar se as costuras ficaram todas, se ficou tudo bem cozido. Aqui os cantos têm uma pecinha, ou até mesmo os pauzinhos dos chineses. Também dá para conseguir virar melhor aqui os cantos. Pronto, já está. Agora vamos ao outro lado, fazer precisamente a mesma coisa, com a ajuda deste biquinho, digamos assim, conseguimos virar os cantos. E mesmo assim, eu às vezes ainda lhe dou assim um jeitinho. Pronto. Aqui está tudo bem. Costura. O fecho. Damos-lhe aqui uma viradela também. Aqui uma ponta. Pronto, agora vou-lhe dar uma passadela a ferro. Tenho que lhe colocar por cima um tecido por causa da camurça. Vou fechar a parte que deixei aberta. Aqui. Virar aqui a parte do fecho. Vou-lhe dar uma passadela e vou fechar e já mostro. Já passei. Já tirei as marcas da caneta. E então agora, para a decoração, que eu gosto de colocar aqui na pontinha do cursor, pego num pedacinho de fita, a combinar, queimo as pontas e agora aqui dou assim os pontinhos, passo a fita aqui pelo cursor, portanto aqui assim, como podem ver, coloco a agulha aqui por dentro e a pontinha da linha já lá fica dentro e dou-lhe aqui assim uns pontinhos, mais do que uma vez, para que a fita não saia. Volto novamente a colocar por dentro, dou-lhe um nozinho, volto novamente a pôr por dentro e corto. Feito isto, portanto, a bolsinha está terminada. Podemos colocar aqui o livro. Pode ser este, pode ser maior. É que eu já fiz mesmo para que dê para aqueles que tenham uma lombada de 5 centímetros. E depois podemos colocar então nesta parte do bolso, podemos aqui colocar o telemóvel, podemos colocar canetas e ainda podemos colocar aqui um separador de livros. Espero que tenham gostado da dica.